Olá, sejam muito bem-vindos. A nossa explanação de hoje vai mergulhar de cabeça numa ideia que, olha, mexe com muitas noções que a gente costuma ter sobre espiritualidade. A gente vai explorar uma perspectiva bem radical sobre a relação entre corpo e espírito, uma que nos convida a repensar totalmente o nosso caminho para o autoconhecimento. Vamos começar por aqui. Esse é o título do material que a gente está analisando e é o nosso ponto de partida. A natureza da iluminação espontânea e a natureza da iluminação forçada. A alma em roupas químicas. É uma frase poética, né, e até meio chocante, o que nos força a parar para pensar. E a intenção é exatamente essa. Então, antes de a gente começar a comparar os dois caminhos para a iluminação que o texto propõe, a gente precisa primeiro entender essa metáfora central. Ela é a chave, sabe? É o que muda toda a nossa percepção sobre o que significa ser um ser espiritual num corpo físico. E é aqui que a coisa vira de ponta cabeça. A ideia de roupas químicas não é que o corpo seja uma casca ou, sei lá, um veículo. A proposta aqui é que a nossa biologia, nossos hormônios, nosso DNA, tudo isso é a manifestação física da energia da alma. A alma não veste o corpo, ela se torna o corpo. E essa visão se apoia em três pilares. O primeiro é a espiritualidade da matéria, ou seja, a alma se transforma em química quando entra no plano físico. O segundo, a santidade da carne. O corpo é sagrado, é a alma que a gente pode tocar. E o terceiro, o erro da separação. Essa ideia de que a gente precisa fugir do corpo para encontrar o divino é um erro básico. Como o próprio texto sugere, é como tentar sair da própria casa para encontrar a sala de estar. Não faz sentido. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos dar uma olhada no primeiro dos dois caminhos para a iluminação. A abordagem mais impaciente, forçada, que talvez seja até a mais conhecida por aí em certas culturas. Olha, a linguagem usada no material é forte, de propósito, viu? Para deixar o ponto bem claro. Tentar forçar uma abertura de consciência, seja com psicodélicos superpotentes ou rituais extremos, é descrito aqui como um ato de violência contra a nossa própria psique. É como arrombar uma porta que deveria se abrir suavemente, com a chave certa. E qual é o resultado dessa violência toda? Não é a expansão, mas sim a fragmentação. Quando o ego é bombardeado quimicamente com realidades que ele não tem a menor estrutura para processar, a reação natural é o terror. Ele se sente aniquilado e se quebra em 1000 pedaços. O que acontece é que, mesmo que a pessoa tenha uns vislumbres de outras realidades, isso não se transforma em sabedoria de verdade. É como dar uma biblioteca inteira para alguém que não sabe ler e esperar que a pessoa vire um sábio. O que se gera é um monte de informação crua, sem a base emocional para conseguir integrar aquilo tudo. Agora, vamos ver qual é a alternativa para esse caminho violento. A fonte descreve como uma iluminação espontânea, um processo que surge de um jeito natural, sabe? De dentro para fora. E aqui o contraste é total. Em vez de fragmentação, a gente tem a expansão. Nesse estado natural, o ego não é destruído de jeito nenhum. Ele é ampliado. A analogia que o texto usa é linda. É como uma folha que de repente percebe que faz parte da árvore, mas sem nunca deixar de ser ela mesma, uma folha. Os sintomas desse estado são de uma beleza incrível. O ego se harmoniza com uma realidade maior, o que traz uma clareza e um sentimento profundo de segurança. As sincronicidades, aqueles eventos que parecem coincidência, mas não são, se tornam comuns. E a sabedoria não é algo forçado, ela borbulha de dentro para a mente consciente, como uma fonte de água pura. Esse quadro aqui resume a diferença de um jeito bem claro. De um lado, o método forçado usa violência e força. Do outro, o espontâneo se baseia em confiança e permissão. A reação do ego, no primeiro caso, é pânico e fragmentação. No segundo, é harmonia e expansão. E o resultado final? De um lado, informação sem sabedoria. Do outro, sabedoria totalmente integrada. São caminhos opostos de verdade. E toda essa comparação leva a gente para uma pergunta que, nossa, aparece o tempo todo nos círculos espirituais. Se o ego pode reagir com tanto pânico, a solução não seria então simplesmente se livrar dele? A resposta que o material original dá para isso é um sonoro não. Essa ideia de morte do ego, que é tão popular por aí, é vista aqui como um mal-entendido fundamental e perigoso. É isso mesmo, mais uma vez a fonte não mede as palavras. A ideia não é só errada, ela é perigosa, porque o ego tem uma função que é essencial na nossa experiência aqui, nesta realidade. O ponto crucial é esse. O ego é a ferramenta que nos permite focar e navegar no mundo físico. A gente precisa dele para amar, para trabalhar, para, sei lá, atravessar a rua. O objetivo não é destruir o ego, mas sim torná-lo flexível, permeável, transparente.
Um ego saudável é aquele que deixa a luz interior brilhar através dele. Um ego morto ou traumatizado só nos deixa perdidos, à deriva. E é aqui que tudo se amarra, sabe? A gente chega na conclusão que une todos esses conceitos em um paradigma novo, poderoso e, mais importante, libertador. E essa é a grande virada de chave, a grande lição. A espiritualidade de verdade não é sobre transcender a biologia, mas sim confiar nela. O nosso corpo, as nossas roupas químicas, são o próprio mecanismo do nosso crescimento e do nosso conhecimento. É um sistema de fé que já nasceu com a gente. A partir dessa visão, o crescimento acontece num fluxo natural. Começa com a paciência, entendendo que a pressa é inimiga da evolução. O pilar central é a confiança. Confiar no processo, confiar que o universo é um lugar seguro e isso nos protege dos medos que a gente mesmo cria. E o resultado dessa confiança é a integração total, o momento em que o espiritual e o humano se tornam uma coisa só, sem mais conflito. E a gente termina com essa instrução final do texto. Uma frase simples, elegante e, nossa, profundamente libertadora. É um convite para a gente parar de lutar, sabe? Para relaxar na própria pele e confiar no processo natural da vida. A proposta é que, ao fazer isso, a iluminação acontece. Não como uma batalha que foi vencida, mas como uma flor que desabrocha no tempo certo.